Hoje, eu quero te convidar a fazer uma pausa. Respire fundo, acalme o coração e, por alguns minutos, esqueça um pouco o barulho do mundo lá fora. Esqueça as preocupações, as cobranças, os problemas, as pressas, os desejos, as comparações e olhe para dentro. Porque muitas vezes, sem perceber, a gente vai endurecendo, a gente vai se fechando, vai pensando só nas próprias dores, nos próprios planos, nas próprias vontades. E quando percebemos, estamos vivendo uma vida onde tudo gira em torno de nós mesmos. Do que eu quero, do que eu preciso, do que eu acho justo, do que eu acho que mereço. E aos poucos, o coração vai ficando apertado, a alma vai ficando pesada, a vida vai perdendo a leveza. Porque o egoísmo faz isso com a gente. Ele promete proteção, mas entrega solidão. Ele promete controle, mas entrega vazio. Ele promete satisfação, mas nunca nos deixa satisfeitos. Quanto mais a pessoa se apega somente ao que é dela, mais medo ela tem de perder. Quanto mais ela coloca o bem material no centro da vida, mais distante ela fica daquilo que realmente tem valor. Porque dinheiro é necessário, o trabalho é importante, os bens podem trazer conforto, mas nada disso pode ocupar o lugar do amor. Nada disso pode ocupar o lugar da família. Nada disso pode valer mais do que a paz. Nada disso pode ser mais importante do que um abraço sincero, uma palavra de carinho, uma mão estendida, uma consciência tranquila. Às vezes, a gente corre tanto atrás de conquistar coisas que esquece de conquistar um coração melhor. Às vezes, a gente deseja tanto ter mais que esquece de ser mais. Ser mais humano, mais generoso, mais paciente, mais humilde, mais presente, mais amoroso. E hoje, nesta oração, nós vamos pedir a Deus que nos ajude a enxergar onde o egoísmo entrou, onde a mesquinhez criou raízes, onde o apego exagerado às coisas materiais roubou de nós a sensibilidade. Vamos pedir que Deus nos ensine a valorizar mais os momentos do que os objetos, mais os sentimentos do que as aparências, mais as pessoas do que as posses, mais o amor do que o orgulho. Feche os olhos, se puder. Respire com calma e fale com Deus no silêncio do seu coração. Senhor meu Deus, neste momento eu venho diante de Ti com humildade. Eu venho como sou, com minhas falhas, minhas fraquezas, minhas limitações, minhas contradições. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes eu fui egoísta. Muitas vezes eu pensei somente em mim. Muitas vezes eu olhei para a minha dor, mas não enxerguei a dor do outro. Muitas vezes eu tive condições de ajudar, mas preferi me calar. Muitas vezes eu poderia ter estendido a mão, mas escolhi cruzar os braços. Muitas vezes eu poderia ter sido mais paciente, mas fui duro. Poderia ter sido mais generoso, mas fui mesquinho. Poderia ter sido mais compreensivo, mas escolhi julgar. Senhor, perdoa-me. Perdoa-me pelas vezes em que coloquei meus interesses acima de tudo. Perdoa-me pelas vezes em que valorizei mais o que eu tinha do que quem estava ao meu lado.
Perdoa-me pelas vezes em que deixei o orgulho falar mais alto que o amor. Perdoa-me pelas vezes em que fui frio com quem precisava de acolhimento. Perdoa-me pelas vezes em que fechei meu coração por medo, por vaidade, por apego ou por indiferença. Meu Deus, eu não quero viver com um coração pequeno. Eu não quero ser alguém que só pensa em ganhar, possuir, acumular e controlar. Eu não quero olhar para a vida apenas com os olhos do interesse. Eu não quero que o dinheiro, os bens, o status ou as coisas materiais se tornem o centro da minha existência. Porque eu sei, Senhor, que tudo isso passa. As coisas envelhecem, os objetos quebram, o dinheiro vem e vai. As conquistas materiais podem desaparecer, mas o amor que oferecemos permanece. O bem que fazemos deixa marcas. A ajuda que damos pode mudar uma vida. Uma palavra dita com carinho pode salvar um coração cansado. Um gesto de generosidade pode devolver esperança a alguém. Senhor, ensina-me a ser menos egoísta. Ensina-me a dividir mais, a ouvir mais, a acolher mais, a perceber mais. Ensina-me a não viver apenas preocupado com o meu próprio conforto, mas também atento às necessidades de quem caminha ao meu lado. Coloca em mim um coração mais sensível, um coração que não se acostuma com a dor do outro, um coração que não vira o rosto diante de quem sofre, um coração que não mede tudo pelo dinheiro, um coração que entende que a verdadeira riqueza está no amor, na paz, na bondade e na presença. Senhor, tira de mim a mesquinhez. Tira de mim essa vontade de guardar tudo só para mim. Tira de mim o medo de ajudar. Tira de mim a frieza que me faz pensar que o problema do outro não tem nada a ver comigo. Tira de mim a vaidade de achar que eu sou melhor. Tira de mim o orgulho de querer sempre estar certo. Tira de mim o apego exagerado às coisas que passam. E planta em mim o desejo sincero de fazer o bem. Que eu aprenda a valorizar os momentos simples. Uma conversa em família. Um café compartilhado. Um abraço apertado. Uma risada verdadeira. Uma visita inesperada. Uma mensagem de carinho. Um pedido de perdão. Um olhar de cuidado. Porque muitas vezes, Senhor, a felicidade está nas coisas pequenas, mas o nosso coração, cheio de pressa e ambição, não consegue enxergar. Ajuda-me a perceber que nem tudo que tem valor pode ser comprado. A paz não se compra. O amor verdadeiro não se compra. A presença de quem amamos não se compra. A saúde da alma não se compra. A consciência tranquila não se compra. A bondade não se compra. A fé não se compra. Senhor, que eu não perca a minha vida tentando juntar coisas enquanto deixo escapar pessoas. Que eu não viva tão preocupado em ter que esqueça de amar. Que eu não seja alguém que só procura os outros quando precisa. Que eu não seja alguém que só ajuda quando há algum interesse. Que eu não seja alguém que mede o valor das pessoas pelo que elas podem me oferecer. Mas que eu aprenda a amar de forma mais limpa, mais sincera, mais generosa,
mais parecida com o amor que vem de ti. Meu Deus, abre os meus olhos para quem precisa de mim. Talvez exista alguém perto de mim precisando apenas de uma palavra. Talvez exista alguém esperando uma ligação. Talvez exista alguém carregando uma dor em silêncio. Talvez exista alguém que não precisa de muito, apenas de atenção. Talvez exista alguém que se sente esquecido, abandonado, sem forças. E talvez eu possa ser instrumento do teu cuidado na vida dessa pessoa. Por isso, Senhor, usa-me. Usa minhas mãos para ajudar. Usa minha voz para consolar. Usa meu tempo para acolher. Usa minha presença para fortalecer. Usa minha vida para espalhar um pouco mais de amor neste mundo. Não permita que meu coração endureça. Não permita que eu me acostume a ver pessoas sofrendo. Não permita que eu fique preso apenas aos meus desejos. Não permita que eu transforme bens materiais em ídolos. Não permita que eu esqueça que, no fim, o que realmente importa é o amor que vivemos e o bem que deixamos. Senhor, eu te peço também por todas as pessoas que estão ouvindo esta oração agora. Talvez alguém esteja com o coração pesado. Talvez alguém esteja arrependido por atitudes egoístas. Talvez alguém reconheça que se afastou da família, dos amigos, da fé, dos sentimentos mais bonitos. Talvez alguém tenha colocado o dinheiro acima de tudo. Talvez alguém tenha se tornado frio por causa das decepções da vida. Mas eu peço, Senhor, toca esse coração agora. Restaura, aquece, cura, transforma. Que nenhuma pessoa termine esta oração da mesma forma que começou. Que algo dentro de nós desperte. Que a vontade de ser melhor cresça. Que a vontade de ajudar seja maior do que a vontade de julgar. Que a vontade de amar seja maior do que o orgulho. Que a vontade de compartilhar seja maior do que o medo de perder. Porque quando fazemos o bem, Senhor, não ficamos mais pobres. Quando ajudamos, não diminuímos. Quando estendemos a mão, não perdemos valor. Pelo contrário, a alma se torna maior, o coração se torna mais leve, a vida ganha sentido. Senhor, ensina-nos a viver com mais simplicidade. A agradecer mais pelo que temos, a reclamar menos, a comparar menos, a invejar menos, a querer menos o que é do outro, a valorizar mais o que já recebemos. Porque muitas vezes nós pedimos tanto, mas agradecemos tão pouco. Queremos tanto mais, mas não percebemos o quanto já temos. Temos casa, mas reclamamos. Temos alimento, mas esquecemos de agradecer. Temos pessoas ao nosso lado, mas não damos valor. Temos oportunidades, mas só enxergamos dificuldades. Temos vida, mas vivemos como se tudo fosse insuficiente. Perdoa-nos, Senhor. Ensina-nos a gratidão. Porque um coração grato se torna menos egoísta. Um coração grato aprende a dividir. Um coração grato reconhece que tudo é graça, tudo é dom, tudo é oportunidade. Senhor, que eu não espere perder para valorizar, que eu não espere a ausência para sentir falta, que eu não espere a dor para mudar, que eu não espere o fim para perceber o que realmente importava.
Muda-me agora. Trabalha em mim hoje. Começa dentro do meu coração. Mesmo que seja aos poucos, mesmo que eu ainda fale, mesmo que eu ainda tenha muito a aprender, eu quero melhorar. Eu quero ser uma pessoa menos egoísta, Menos mesquinha, menos presa ao que passa. Eu quero ser uma pessoa mais generosa, mais humana, mais presente, mais aberta ao amor. Que eu saiba dividir o pão, dividir o tempo, dividir a atenção, dividir o cuidado, dividir a esperança. Que eu saiba estender a mão sem esperar aplausos. Que eu saiba ajudar sem querer reconhecimento. Que eu saiba amar sem cobrar retorno. Que eu saiba fazer o bem simplesmente porque o bem precisa ser feito. Senhor, abençoa minha casa, minha família, meus amigos, as pessoas que convivem comigo e também aqueles que eu nem conheço, mas que precisam de oração neste momento. Que o teu amor alcance os corações solitários. Que a tua luz visite os lares onde há brigas, orgulho e divisão. Que a tua paz entre nos lugares onde o egoísmo tem falado mais alto. Que haja reconciliação. Que haja perdão. Que haja humildade. Que haja amor. E que cada um de nós entenda que a vida é breve demais para ser vivida com o coração fechado. Breve demais para guardar rancor. Breve demais para viver só acumulando coisas. Breve demais para deixar de dizer eu te amo. Breve demais para negar ajuda quando podemos ajudar. Breve demais para colocar o orgulho acima das pessoas. Meu Deus, hoje eu entrego a ti o meu coração. Tira dele tudo aquilo que não combina com o amor. Tira a ganância, tira a inveja, tira a arrogância, tira a indiferença, tira a dureza, tira o egoísmo e coloca no lugar a compaixão, a bondade, a humildade, a generosidade, a gratidão, a ternura e a vontade sincera de fazer o bem. Que daqui para frente eu saiba olhar para a vida com outros olhos, que eu valorize mais os sentimentos, que eu valorize mais os momentos, que eu valorize mais as pessoas. Que eu entenda que a maior riqueza que posso carregar é um coração cheio de amor e que, quando chegar o fim da minha caminhada, eu não seja lembrado pelo que acumulei, mas pelo amor que entreguei, pelas mãos que ajudei a levantar, pelas lágrimas que ajudei a secar, pelas palavras de esperança que ofereci, pelo bem que espalhei. Senhor, faz de mim uma pessoa melhor, não perfeita, mas melhor. Que ela vire vida. Que hoje eu comece com um gesto simples, uma mensagem, um perdão, uma ajuda, uma visita, uma doação, uma escuta, um abraço, uma palavra de carinho. Porque o amor começa nos pequenos gestos e o bem, quando é feito com sinceridade, sempre encontra um caminho. Obrigado, Senhor, por me ouvir. Obrigado por ainda trabalhar em mim. Obrigado por não desistir do meu coração. Eu confio em Ti.
eu entrego minha vida em tuas mãos e peço, ensina-me a amar mais, a ajudar mais, a dividir mais, a viver com mais simplicidade e a ser cada dia menos egoísta. Amém. Que essa oração toque profundamente o seu coração e que hoje, de alguma forma, você consiga fazer o bem a alguém. Às vezes, uma pequena atitude pode ser a resposta de Deus na vida de outra pessoa. Fique em paz e que Deus abençoe você e a sua família. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com aqueles que você ama. Até a próxima oração.